Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez nós falaremos sobre o teorema da mediana. Também faremos um exercício de aplicação, onde foi dado um triângulo de vértices ABC, foi marcado a mediana saindo de A. Além disso, informou-se que 2 vezes o seno de A sobre 2 vale a raiz de C sobre B menos a raiz de B sobre C. Está pedindo a medida da mediana indicada em função dos lados B e C. Bem, para a gente resolver essa questão e para a gente falar do teorema da mediana, inicialmente, cabe a gente fazer uma pequena revisão aqui de geometria básica, que é a seguinte. Quando eu tenho um triângulo qualquer, né, eu tenho 3 sevianas muito famosas neles. Quem são essas sevianas? Uma delas a gente estudou na aula passada. Quando eu saio de um vértice e divido ele ao meio, eu tenho a bissetriz, não é verdade? A gente estudou isso na aula passada. Eu posso fazer para o outro vértice também, ó, outra bissetriz, e posso fazer para o terceiro vértice do triângulo uma nova bissetriz. Ok? Observe que quando eu faço isso, eu garanto que eles se encontram num ponto, encontro das bissetrizes, né? A gente chama esse ponto de incentro do triângulo. Então uma delas é a bissetriz, né? As sevianas conhecidas aí do triângulo, tá? Seviana é qualquer segmento que une um vértice ao lado oposto de um triângulo. Mas as sevianas conhecidas, mais famosas, são essas. A bissetriz, que a gente estudou na aula passada, e agora a mediana. Né? O que a mediana vai fazer, professor? Ora, a mediana, ela vai unir um vértice qualquer do triângulo, aos pontos médios. Ó. Se eu marco o ponto médio desse lado e uno ao vértice oposto, marco o ponto médio desse lado aqui, ó, e uno ao vértice oposto, e faço a mesma coisa aqui, eu marco o ponto médio aqui e uno ao vértice oposto. Elas se encontram num ponto chamado de baricentro do triângulo, ou ponto G. Né? Em geometria a gente sabe que isso é razão de 2 para 1, né? Como se ela dividisse em 3 partes iguais aqui, na razão de 2 para 1. Essa é a mediana e aqui é o baricentro, centro de massa do triângulo. Bem, e é exatamente essa que a gente vai falar, tá? Tem ainda uma terceira, que a gente vai falar na próxima aula ainda, nas próximas, né? Que é qual? Uma outra seviana famosa do triângulo. Você se lembra? Bissetriz, mediana. Ora, é a altura, né? Se eu passo um segmento perpendicular em relação a esse lado, passo um segmento perpendicular em relação a esse outro lado, e passo um segmento perpendicular em relação a esse terceiro lado, o ponto de encontro a gente chama de ortocentro, e aqui é o encontro das alturas, né? Ortocentro. Então eu tenho aí uma outra seviana famosa do triângulo, que é a altura. Então essas são as 3 bissetrizes, as 3 sevianas famosas do triângulo. A bissetriz, que a gente estudou na aula passada, a mediana e a altura, que a gente ainda vai falar na próxima aula, nas próximas aulas. Não sei se é exatamente a próxima. Mas veja o seguinte, que todos eles têm um teorema na geometria plana. Tem o teorema da bissetriz interna, tem o teorema da mediana, né? E tem o teorema da altura, lá na geometria plana. E aqui na trigonometria também. Só que aqui é a versão trigonométrica dessas sevianas, ok? Então hoje, essa já foi dita, hoje a gente vai falar da mediana, ok? Então cabe essa pequena introdução, né? Pra gente saber onde que a gente está pisando, ok? Bem, vamos fazer um triângulo qualquer, né? Um triângulo qualquer aqui, ó. Triângulo qualquer de vértices ABC. Então vou pegar um triângulo aqui, ó, de vértices A, B e C. Ok? Esse lado aqui é o lado B pequeno, esse lado aqui é o lado C pequeno e aqui é o lado A pequeno. O que eu vou fazer? Eu vou traçar uma mediana. São 3, né? A gente viu que são 3. Eu posso traçar qualquer uma delas. Para minha demonstração, eu vou escolher uma, sem perda de generalidade. Eu poderia traçar para qualquer uma. Eu vou traçar essa daqui, ó. Essa amarelinha aqui, ó. Vou pegar o ponto médio desse lado. Digamos que ele esteja por aqui, ó. Né? Então eu pego esse ponto médio e uno ao vértice oposto, ó. Aqui em amarelo, eu tenho o quê? Eu tenho a mediana em relação ao vértice A. A gente chama ela de MA, ok? A mediana em relação ao vértice A ou ao lado A, já que é o oposto aqui de onde ela está indo, né? Então ela divide esse lado aqui, ó, em 2 partes iguais, ok? Tá aí. Então a gente só representou a mediana. Então, o que esse teorema ele me diz? Ele me diz, antes de dizer o que ele diz, né, vamos construir como a gente sempre faz. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar essa mediana que eu tracei e vou prolongar ela aqui, ó, do mesmo tamanho, ok? Esse mesmo segmento do mesmo tamanho, eu vou prolongá-lo para lá, ó. Então, se eu conseguir medir aqui, né, onde minha mão suja de giz parou, tem o mesmo tamanho. Então, eu peguei esse segmento e só na mesma linha, tá, pessoal? Continuei, eu prolonguei, né? Aqui, ó. Então, aqui também é MA. E agora, para minha demonstração, eu posso uni-lo a esse vértice ou a esse. Vamos unir a esse de baixo. Qualquer um dos dois daria. Unir a esse daqui. Um pouco torto aqui, né? Vamos fazer retinho. Pronto. Perfeito agora. Bem, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto B', né? Já que ele está continuado. Vou chamar esse aqui de D. Agora eu tenho que observar o seguinte, olha. Esse triângulo ACD, ó, o triângulo ACD, o que ele tem a ver com esse triângulo aqui que eu criei, o BB'. O que ele tem a ver com BB'? Se você olhar com calma, observe, ó, esse ângulo é igual a esse, né? São ângulos opostos pelo vértice. Muito bem.
Além disso, ele tem esse lado igual, e aqui, esse lado igual, esse lado igual. Então, pelo critério lado, ângulo, lado, observe, é o lado e o ângulo entre eles. Os lados e o ângulo entre eles são iguais. Então, esses dois triângulos, na verdade, são o quê? Congruentes. Tudo em um é igual a tudo no outro. Homologamente, né? Na posição correspondente, né? Também bagunçado. Então, eu tenho que ver o seguinte, por exemplo, ó. Se eu tenho aqui, de frente para essa cobrinha, né? Esse ângulo de cima, lá de frente para a cobrinha também vai ser o mesmo ângulo de cima. E assim por diante. Então, se eu chamar, por exemplo, aqui, ó. Chamar aqui de alfa, chamar isso aqui de beta. Tudo bem? Então eu sei o seguinte, ó. O que está de frente para a cobrinha nesse daqui é alfa. O que está de frente para a cobrinha lá vai ser quem? Vai ser alfa. Né? Se eu olhar também, aqui, o que está de frente para esse tracinho é o lado B. Então aqui também é o lado B. Não é? Além disso, o que eu sei desse ângulo aqui, ó? O que eu sei desse ângulo aqui? Bom, eu sei o seguinte, ó. No triângulo grandão, né? Nesse triângulo grandão aqui, ó. Qual deles, professor? Esse de baixo. Se eu chamar esse ângulo aqui de θ, vamos chamar esse ângulo todo aqui de θ. Tudo bem? Esse seria o ângulo θ, ele todinho. Esse é o ângulo θ. Eu percebo o seguinte nele, ó. Vamos ver se você concorda comigo, ó. Esse ângulo θ mais alfa mais beta tem que dar 180, não é? No triângulo A, B', eu sei que θ mais alfa mais beta precisa dar 180. Ok. Só que, quando eu olho para cá, eu vejo que alfa mais beta, quem é? Ora, alfa mais beta, professor, é o próprio A. Perfeito. Então eu vejo aqui que o meu θ, eu posso subtrair o A dos dois lados, tira ele daqui, ele desaparece, desde que eu tire ele do outro lado. Então o meu ângulo θ, na verdade, é quem? É o 180 menos esse ângulo A. Percebeu? Um raciocínio bem muito engenhoso, né? Essa é a ideia central da demonstração. Muito engenhoso. Bem, agora o que eu tenho que fazer é o quê? Simples. Eu vou pegar o triângulo, esse mesmo triângulo, A, esse de cá, né? B, B'. Falei esse mesmo, mas tinha dois. Esse de cá, ó. Não é nem o B, aqui B, B', tá certo. B, B' D era outro. Ó. Vamos pegar esse de cá, amarelo aqui, esse grandão aqui. Então, vamos colocar o A, B, B'. Ok? Então, localizou esse triângulo todo aqui, ó. Quando eu pego esse triângulo todo e aplico a lei dos cossenos nele, a demonstração que a gente quer é imediata. Porque, veja, eu vou aplicar a lei dos cossenos em relação a esses dois lados aqui, ó. Então eu posso pegar o lado oposto. Quem é o lado oposto? Pela lei dos cossenos, eu vou até escrever aqui, ó. A, B' ao quadrado. O que a lei dos cossenos faz? Pega um lado ao quadrado e associa com o cosseno do ângulo oposto. Como que ele associa? Ele pega os dois lados que estão formando esse ângulo, os lados adjacentes, né? Seria AB ao quadrado, mais BB' ao quadrado, ó, esse lado mais esse. Até posso pôr em letras, né, logo, pra gente não perder tempo, ó. Vou colocar logo aqui, ó. O que tá de frente aqui, né, é 2MA. Né? Então eu tô com 2MA ao quadrado, para não ficar escrevendo muito. Os lados aqui, em vez de colocar A, B igual eu estava fazendo, vamos colocar logo, ó, B ao quadrado mais C ao quadrado. Ok? B mais C. Menos 2 vezes BC, né? A lei dos cossenos é negativa, 2 vezes BC, vezes o cosseno do ângulo oposto. Quem é? É o cosseno de θ. Perfeito. Isso vai me dar 4, a mediana ao quadrado, igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2BC, cosseno de θ. Mas quem é θ? É 180 menos A. 180 menos A. Né? O ângulo A. Pôr o chapéu aqui nele. Muito bem. Feito isso, o que eu sei? Eu sei que eu tenho aqui cosseno 4MA, B quadrado, mais C quadrado. Pessoal, quem é isso aqui? A gente, né, já fiz isso centenas de vezes, né? Quando eu estou com o ângulo do segundo quadrante aqui, ó, o que eu sei? Que o cosseno dele é o mesmo do complementar, do suplementar dele no primeiro quadrante, só que então ele vai ficar com o sinal trocado, porque a esquerda vai dar negativo, não é? Ó? Então quando eu pego um ângulo qualquer aqui, saiu do arco positivo, né, nesse sentido anti-horário positivo e paro aqui, eu tenho esse ângulo, que por sua vez vai ter a mesma projeção desse ângulo aqui. Como o cosseno está na horizontal, ó, o cosseno aqui vai ser o mesmo aqui, já que esses dois triângulos são congruentes, só que aqui ele está à esquerda, então ele é negativo. Então o arco todinho, que era 180, até aqui é 180, menos o meu arco, ó, o cosseno de 180 menos o meu arco, alfa qualquer, ele é quem? O próprio cosseno do ângulo alfa, ó, só que com sinal trocado, menos cosseno alfa, não é? Então isso aqui tudo, o que é isso aqui tudo? Ora, é menos o cosseno de A. Então veja, menos o cosseno de A vezes esse menos vai ficar positivo, então vai ficar com 2BC cosseno de A. E está demonstrado, como queríamos demonstrar. Então esse é o teorema da mediana. Ué, você não vai isolar a mediana aí? Não. Então, geralmente a gente põe assim. Se você isolar, alguns livros isolam, principalmente os mais antigos, você vai ter isso aqui, ó. Você pode passar a raiz dos dois lados, então você vai ficar com a fórmula de... Quem foi o matemático aí? Foi
Herão, não. Aristóteles, não. Bom, não lembro agora qual é o nome do cara, né? O nome do matemático. E aqui vai ficar 2, né? Porque quando eu passar a raiz virar 2, eu posso dividir os dois lados por 2. Cara que viveu no século 2, 3 a.C. Muito bem. Essa é uma maneira também de apresentar o resultado da mediana, tá? Mas eu não gosto muito dessa forma. Essa forma aqui é melhor, porque ela está muito parecida com a lei dos cossenos. Agora, só um alerta. A lei dos cossenos é negativa, né? No teorema da mediana, ó, é positivo. Esse é o grande pega da questão. Tá? Quando cai a questão de mediana, usando a forma trigonométrica, aqui mora o perigo, tá? A lei dos cossenos é negativa, mas aqui é positivo. Tudo bem? Então, o teorema me diz que a mediana de um triângulo qualquer, né, é a soma do quadrado dos lados adjacentes ao ângulo, ao vértice que eu estou pegando, mais 2 vezes o produto deles pelo cosseno do ângulo, de onde ela está saindo a minha mediana, né? Saindo de A, cosseno de A. Tudo isso, raiz quadrada de tudo isso sobre 2. Não é muito interessante de gravar, né? Assim, de escrever por extenso, mas ela é bem útil para a gente resolver alguns exercícios, inclusive esse daqui que a gente vai fazer agora. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui para não nos atrapalhar, né? Posso até deixar isso aqui por enquanto, se precisar depois eu apago. O que a gente vai fazer aqui? Primeiro eu vou melhorar isso aqui, né, na nossa questão. Primeiro eu vou melhorar isso aqui. Isso aqui está me dizendo que eu tenho 2 senos de A sobre 2. E aqui eu posso usar uma propriedade lá da nossa educação básica, né, que diz o quê? Que a raiz enésima de A sobre B, né, com B diferente de 0, é a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Ok? Daí a gente pode usar a indução para mostrar isso, né? E pode usar até uma outra propriedade antes, que me garante que associa a potência com a raiz, né? Para provar isso daqui, ó. Qual é? Essa daqui, ó. Se eu tenho a raiz enésima de A elevado a M, isso é A elevado a MN. Usando essa relação, eu posso sair daqui e chegar aqui também. E uma outra forma seria uma indução matemática mesmo. Mostra para um, supõe que vale para um K qualquer, e mostra que vale para K mais 1. E aí conclui que vale para todo mundo. Então, fazendo isso aqui, o que eu tenho? Raiz de C sobre raiz de B, menos raiz de B sobre raiz de C. Quebrei as raízes, só isso. Então eu estou com 2, seno de A sobre 2, soma de subtração de frações, né? Raiz de C vezes a raiz de C vai dar raiz de C quadrado. Raiz de B vezes a raiz de B vai dar raiz de B quadrado, saindo da raiz, né? E embaixo, raiz de B vezes a raiz de C vai dar raiz de BC. Tudo bem? Subtrair essas duas frações. Bom, posso simplificar os dois lados por 2, dividir os dois lados por 2. Se eu divido os dois lados por 2, eu vou ter que o seno de A sobre 2, na verdade, é C menos B sobre 2 vezes a raiz de BC. Ok? Tá aí. Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente usar meu teorema da mediana, né? Teorema da mediana. Claro que se ele me deu o seno de A sobre 2 aqui, eu vou pegar essa mediana, né? Como de fato ele já deu na figura, mas se ele não desse a figura, fosse só o enunciado, né? Interessante seria sair do A, realmente. Bom, como é que eu saio daqui? Bem simples, né? Olha lá, ó. Eu vou chamar isso aqui de B pequeno, o que está de frente por C eu vou chamar de C pequeno. Tudo bem? Então o teorema da mediana me diz o seguinte, ó. Olha lá, ó. 4 medianas ao quadrado é igual aos lados adjacentes ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado, em vez de ser a lei do cosseno menos, aqui é mais, vezes o cosseno do ângulo. Nesse caso, o ângulo A. Ok? Bom, agora eu tô com um problema aí, né? Ó, eu tô com cosseno de A, mas eu tenho seno de A sobre 2. Como é que eu resolvo esse problema? Vamos só colocar aqui, ó. Foi pelo teorema, né? Pelo teorema das medianas, que a gente escreveu isso. E se você olhar depois, você vai saber. Pelo teorema das medianas, é isso que eu tenho. Vou apagar isso aqui, pra gente se livrar daquele A sobre 2, ou então do cosseno ali de A, né? Bom, se eu tenho seno lá, é melhor tentar me livrar disso aqui. Então vou fazer o seguinte, ó, vamos lembrar. Quem é o cosseno de A? Ora, pode ser escrito como sendo cosseno de A sobre 2 mais A sobre 2. Perfeito. Cossa, cossa, senta, senta. Então eu tenho cosseno de A sobre 2 vezes o cosseno de A sobre 2. Cosseno é rebelde, né? Menos seno de A sobre 2 vezes o seno de A sobre 2. Ok? Isso vai me dar o cosseno ao quadrado de A sobre 2 menos o seno ao quadrado de A sobre 2. Bom, estou querendo me livrar do cosseno. Então eu vou tirar esse cosseno daqui, né? Vou escrever aqui, ó. Como eu sei que o cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ é igual a 1, lembra da relação fundamental? Ela sempre nos salva, né? Sempre nos salva. Eu posso isolar esse cosseno ao quadrado aqui, né? E ele vai ficar quem? Em vez de colocá-lo, ele vai ficar 1, eu posso subtrair o seno dos dois lados. Então ele vai ficar 1 menos o seno ao quadrado. Então aqui, ó, o cosseno de A, levando isso em conta, vai ficar sendo... Escreveram, né? Cosseno de A vai ficar sendo... Esse cara é 1 menos o seno ao quadrado, só que de A sobre 2... menos o seno ao quadrado de A sobre 2. Então, na verdade, o meu cosseno de A é 1 menos 2 vezes
o seno ao quadrado de A sobre 2. Ok? Tranquilo, né? Então vamos substituir isso aqui, ó. Eu estou aqui com 4ma quadrado igual a b quadrado mais c quadrado mais 2bc vezes o cosseno de A. Mas que é o cosseno de A? É 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de A sobre 2. E esse seno de A sobre 2 eu sei quem é, ó, quem ele é aqui, ó. Então vamos substituí-lo lá. Eu vou ficar com 4 medianos ao quadrado igual a b ao quadrado mais c quadrado mais... Posso até reescrever isso aqui como sendo 2bc por enquanto. 1 menos 2 vezes, né? Quem é esse seno ao quadrado de A sobre 2? É tudo isso aqui, ó. C menos B sobre 2 raiz de BC. Tudo bem? Então eu substituí esse seno de A sobre 2 aqui, ó. Só que como estava ao quadrado, eu coloquei ao quadrado. Isso vai me dar 4ma quadrado igual b quadrado mais c quadrado mais 2bc mais... Não vou nem fazer, pode fazer, né? Menos, né? 4bc. E aqui o que eu vou ter? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E embaixo esse cara ao quadrado vai ficar 4. A raiz de BC ao quadrado vai virar BC. Né? E aí eu vou simplificar agora. 4ma quadrado serão b quadrado mais c quadrado mais 2bc. Olha que maravilha. Esse menos com c vai ficar menos c quadrado. Esse menos com menos 2bc vai ficar 2bc. Esse menos com b quadrado vai ficar menos b quadrado. Juntando os termos semelhantes, o que eu tenho aí? Ó? B quadrado com menos b quadrado vai embora, né? C quadrado com menos c quadrado vai embora. 2bcs com 2bcs vai ficar 4bcs. Posso simplificar por 4, então eu tenho que a minha mediana ao quadrado é bc. Posso passar a raiz quadrada dos dois lados. Como eu estou ali falando de uma mediana, só me interessa a raiz positiva, né? Vale bc. Simples assim. Até a próxima.